Olá, olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano para YouTube. Mais um episódio de qualidade de gravação duvidosa, mas que eu estou fazendo o meu melhor para conseguir seguir produzindo os vídeos e no caminho ir aperfeiçoando isso com algumas técnicas de gravação mais adequadas. No primeiro episódio, retomando, a gente trabalhou a questão de uma análise do que poderia ser discurso em Lacan, considerando assim algumas considerações prévias, especialmente algumas relações com a análise de discurso possível e com o que parecia que o Lacan apontava com o discurso a partir de uma ideia de estrutura. Nesse vídeo a gente vai entrar propriamente no seminário 16, na classe 1, especialmente a primeira parte da classe 1, a classe 1 é dividida em 3 partes. A segunda e a terceira a gente vai deixar para o terceiro vídeo, né? Explicando a relação entre mais de gozar e o conceito de objeto A. E nessa parte a gente vai definir a relação entre o estruturalismo do Lacan e a teoria do discurso que o Lacan começa a apresentar. Entendendo essa teoria do discurso aí, como a gente falava no outro vídeo, em algo como um estruturalismo 2.0 do Lacan. Ou seja, que mantém tudo que o Lacan já trabalhava desde os anos 50 sobre uma estrutura de linguagem, mas que o conceito de discurso ele não é exatamente uma revolução, mas ele acrescenta algumas perspectivas interessantes que o Lacan vai começar a trabalhar a partir delas, né? Ou vai trabalhar mais intensamente a partir delas. E é exatamente isso que a gente vai fazer, tomar a primeira parte da classe 1, onde o Lacan, não à toa, ele faz como que um resumão da teoria da estrutura dele, como que se ele estivesse dizendo, olha lá, estou apresentando uma ideia de discurso, mas não se esqueçam da teoria toda que eu já apresentei sobre estrutura, porque minha teoria de discurso ela é subjacente a essa teoria sobre estrutura. Então vamos lá, retomar um tipo de nota. Cadê eu? Espera aí. Olha eu. Eu fiz um rascunho de caderno dessa vez para fazer essa apresentação, diferentemente da outra. E essa apresentação ela divide essa parte 1 da classe 1 em 7 tópicos. E a partir dela que eu vou tentar apresentar ali essa ideia do que seria estrutura para Lacan, e exatamente estrutura para Lacan, pensando que o discurso ele vai ser uma certa continuidade dessa ideia, com uma perspectiva, com certos acréscimos de perspectiva, mas como uma continuidade mesmo. Então vamos lá. Estrutura e discurso em Lacan na classe 1.1. Me parece que o Lacan ele começa apresentando essa classe como que falando de uma intersecção entre estrutura e psicanálise, ou entre teorias do estruturalismo e psicanálise, como que dizendo que a psicanálise dele é também uma versão do estruturalismo dele. Então Lacan fez uma psicanálise estruturalista, uma psicanálise dele com o estruturalismo dele, digamos assim. Ele toma uma certa posição no estruturalismo e toma uma certa posição na psicanálise. Essa intersecção é propriamente a obra do Lacan. E o Lacan já começa meio que conversando com a teoria do estruturalismo, dizendo que o estruturalismo foi tipo um balaio, onde tacaram uma série de filósofos, mas ele se sente muito bem acompanhado com essa turma. O que não é a mesma coisa que ele fala desse outro balaio que é a psicanálise. Com os psicanalistas, nesse seminário especificamente, mas em outros, o Lacan está numa relação absolutamente bélica. E a relação bélica do Lacan com os psicanalistas, como havia ali, por exemplo, nos primeiros seminários, que ele estava descendo a lenha nos psicanalistas ingleses e americanos como sucedâneos da Anna Freud, aqui a briga do Lacan com os psicanalistas é, curiosamente, com os lacanianos. Então, ele vai, já na primeira classe, dar várias cutucadas nos próprios lacanianos, dizendo que os lacanianos não os entendem e que ele se considera, assim, meio que no lixo perto deles. Pontadas, cutucadas nem um pouco delicadas, digamos assim, do Lacan, a turminha que o rodeia. E especialmente ele vai fazer uma crítica a uma forma como o povo está lendo ele, de ler a teoria dele como uma teoria cujo real fala sobre inefável. Lacan fala muito claramente nessa classe
Vocês estão me lendo errado, para de falar asneira, e me parece assim um comentário mais direto ao freudo-lacanismo ou ao lacanismo milleriano. Patadas não faltam nesse sentido de que o Lacan discorda que a teoria dele seja sobre inefável e que ele está se sentindo traduzido assim, e ele não tolera nem um pouco isso. Bom, vamos lá, tentar trazer o que seria esse estruturalismo psicanalítico ou essa psicanálise estruturalista do Lacan. Então, esse ponto de intersecção entre estruturalismo e psicanálise no ponto de vista dele. Primeiro, o Lacan vai dizer algo como, e esse ordenamento que eu estou fazendo no texto, ele não aparece nesses pontos, como os textos do Lacan são meio em espiral. Às vezes ele fala disso, depois ele volta para frente, depois ele volta para trás, depois ele volta para frente, e eu tentei fazer um ordenamento assim por tópico, mais lógico. Então, um primeiro ponto que a gente pode tirar dessa aproximação que o Lacan faz, ou dessa definição de estrutura do que o Lacan está fazendo nesse texto, é que o estruturalismo e a psicanálise, ambos, não fazem uma visão de mundo. O que o Lacan quer dizer com isso? Me parece que ele está continuando com aquilo que ficou conhecido como a antifilosofia do Lacan. O que seria a antifilosofia do Lacan? Uma crítica completa e absoluta à ideia de ontologia, ou seja, a ideia do ser. Lacan, muito incisivamente, nesse seminário, mas no seu ensino todo, ele vai criticar a ideia do ser, apresentando que a estrutura significante do ensino dele é uma ideia completamente contraditória ao ser. Então, na estrutura pela estrutura ser, a estrutura significante, tudo aquilo que faria referência ao ser, a coisa, aquilo que as coisas são, a coisa em si, ao ser em si, ou uma fenomenologia do ser, ou metafísica, por exemplo, que também faz essa pergunta sobre a essência, tudo isso Lacan fala que é uma grande balela. E essa frase, cânone no ensino do Lacan, o significante representa o sujeito para outro significante, é uma frase que também pode e deve ser lida nesse sentido, de que o sujeito, por ser tomado no campo do significante, o campo do significante provoca uma perda de ser absoluta em tudo, seja no grande outro, seja no sujeito, seja no campo do objeto, nada é mais em si, porque todo o mundo é recoberto por uma cadeia significante. O mundo é uma cadeia significante. Digamos assim que tudo que é mundo humano para o Lacan é significante em cadeia, e a ideia própria do significante é que o significante não representa a si mesmo. O significante ele é como que um menos um em relação a todos os outros elementos da cadeia, e o sentido do significante ele só vem nessas relações de fora com os outros elementos. Então, o sentido de um significante numa frase, por exemplo, ele só é dado pelas relações metonímicas e metafóricas com os outros significantes. Um baita blá 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 para dizer que o significante ele recusa completamente uma ideia de um sentido em si. Então, portanto, o ser humano não tem um sentido em si, nada do campo humano tem um sentido em si, não há coisa em si, não há ser, não há essência. Todas essas ideias vão para o buraco com a teoria do Lacan. Literalmente, para o buraco, para o furo, para a falta, para a ânsia. Um montão de imagens que o Lacan usa para representar essa falha na identidade provocada pela articulação significante que é todo o universo possível do ser humano. Então, não há ser em si, exatamente porque o ser está no campo do significante. E retomando ali o que a gente trazia na primeira apresentação, isso pode ser usado para qualquer tema político. O que é mulher? Se mulher é um significante, mulher é algo cujo sentido não está dado em si. Não há essência da mulher, não há essência do feminino. O que é homem? Homem é também um significante cujo sentido só pode ser entendido na articulação. E também na articulação histórica, na articulação discursiva que esse significante recebe. Então não há homem em si, não há mulher em si. O que é raça? Também não há raça em si. Raça não é nada além de um significante cujo sentido foi dado numa articulação, por exemplo, na articulação colonial. O que é branco, o que é negro, nada no Lacan tem um em si. Então a teoria do Lacan ela desnaturaliza os sentidos absolutamente. Daí
a teoria do significante ela já começar com uma bela de uma potência para pensar em problemas políticos. Tudo aquilo que se reifica no campo da política, seja em raça, classe, gênero e afins, é para o Lacan uma aparência ilusória de ser, digamos assim. É para o Lacan falso, no fim das contas. É para o Lacan substituível. É para o Lacan nada que o efeito de uma articulação simbólica entre tantas outras possíveis. Então, entre estrutura e psicanálise, isso não compõe uma visão de mundo. Ponto 2. A gente vai ver no texto do Lacan, descer um pouquinho, ele fazendo uma relação entre o conceito de verdade, o conceito de incompletude e o conceito dele de real. Então, como que o Lacan está dizendo que, por exemplo, vamos tentar explicar isso por um prisma científico, e o Lacan está usando efetivamente um prisma epistemológico científico. Se tinha uma ideia das ciências, por exemplo, em Newton, que o mundo era como uma máquina que tinha uma verdade em si e que a ciência era uma marcha progressiva em direção à conquista dessa verdade. Então, o mundo tinha um tanto de mistério e a ciência progredia domando esse tanto de mistério progressivamente. Então é como se a ciência fazia uma margem em direção a uma completude, e a verdade seria essa completude de um saber que poderia tomar toda a dimensão do real. Como, por exemplo, a ideia de Deus completaria essa ideia de um real cuja verdade está completa. Há um saber no mundo e a ciência progride como a captura, a descoberta, a conquista desse saber que há no mundo. Essa é uma ideia de ciência que não é nada lacaniana. O Lacan ele pensa as coisas de outra forma. Ele pensa a relação entre verdade e real de outra forma, uma forma perpassada por uma insolúvel incompletude. Então é como se o Lacan estivesse pensando algo mais ou menos assim. Todo saber é uma teoria. E toda teoria é uma produção de um real que ela tenta capturar e que nunca vai conseguir capturá-la completamente. E outra teoria que substitui essa, ela pode ser mais ou menos eficiente para certos problemas, mas é também uma ideia que promove um sentido de real que também consegue capturar certas possibilidades e ser ineficiente para outras coisas. Então, muda-se a ideia, há sempre uma ideia inicial. Quando se muda a ideia, se muda o real. E cada ideia científica, ela serve para produzir certos objetivos e nunca todo. Essa é uma ideia de real que o Lacan vai tirar muito claramente de Gödel, dizendo que toda teoria simbólica, toda teoria tem a sua própria incompletude, ela nunca poderá responder a tudo. Então, Lacan está partindo dessa ideia de uma epistemologia para pensar a ciência, para pensar a verdade, para pensar a real. E que o que a gente vai ver no Lacan é um direcionamento bastante cientificista, dizendo que a psicanálise ela tem que se propor, então, como uma ciência que se ordena nesse jogo. Uma ciência que coloca uma teoria que representa uma certa forma de mundo, talvez representação não seja um bom termo, mas uma teoria que tenta capturar algo de uma verdade no mundo, algo de uma verdade sempre incompleta, mas essa teoria ela marcha exatamente nesse sentido. Então, por exemplo, a gente pode pensar também que uma teoria, enquanto ela evolui, ao mesmo tempo que ela tenta responder certas questões, ela sempre abre novas perguntas. Então, uma teoria é sempre uma marcha em direção de produção de um sentido, mas também uma marcha em direção de produção de novas questões que nunca se fecham. E há várias teorias possíveis como formas de dar sentido ao mundo, e esse mundo não é nada além do que o sentido que cada uma dessas teorias consegue dar, nunca conseguindo acessar o mundo em si. Uma verdade que está ali na natureza, uma verdade a ser conquistada na natureza. Essa ideia de uma conquista de uma verdade do mundo, uma descoberta,
vai pro buraco. E tudo que é possível é então invenção. Então, bom, invenção. Lacan está dizendo que a psicanálise é uma dessas verdades ao real. Ou seja, um conhecimento que tenta categorizar uma ideia possível de mundo com uma utilidade que abre possibilidades, abre efeitos, abre práticas, mas também abre novas questões e que nunca completaria um domínio de um mundo, porque o mundo não é nada além do que o produzido por essa própria teoria. É um pouco difícil explicar esse trem, mas é mais ou menos por aí. Então a psicanálise buscaria essa tal de verdade ao real, que seria como a marcha do pensamento científico em direção à construção de uma teoria que dá uma forma de mundo. Lacan está ali colocando um ideal bastante cientificista, o que também participa muito daquela crítica do Lacan ao que os psicanalistas estão traduzindo do ensino dele, como que a teoria teria uma margem de inefável. Lacan está dizendo que isso é uma balela, não tem nada disso. Ele está, pelo contrário, valorizando ao máximo essa marcha científica em direção à construção de saberes e novas dúvidas, novos mistérios. E o Lacan traz que o inconsciente é uma ideia. Aparece meio que jogado isso no texto, a ideia do inconsciente. Ou seja, o inconsciente é uma teoria que, enquanto teoria, dá um sentido para o mundo, e nesse mundo que essa teoria dá um sentido, há uma certa noção de verdade, há um saber que se produz, e há uma incompletude que se produz também. Então, inconsciente como uma teoria, essa teoria, a partir do qual a psicanálise produz um certo mundo que ela vai investigar como seu mundo e vai tentar produzir um saber logicamente encadeado sobre ele, que parte dessa ideia de inconsciente, essa teoria de inconsciente, Lacan vai descrever com esses pontos mais ou menos. O inconsciente é um pensamento como regulado para além do meu domínio, regulado, não regulável por mim. Então é uma ideia bem lacaniana, acho que já deve-se ter mais familiaridade com essa ideia de o inconsciente. Ele para de ser aquela relação do Freud, que parece uma relação mais com a memória e com o recalque, o inconsciente como lembranças que eu não tenho mais acesso, mas que me determinam. E o inconsciente do Lacan, ele perde essa referência com a memória e com a negação do consciente. E o inconsciente lacaniano, ele vai ser como uma forma de escrever o que é linguagem e quais são os seus efeitos no campo do humano. Então esse inconsciente seria a forma como um sujeito, ele pode até se supor se significando e significando o seu mundo, mas para o Lacan esse sujeito ele é efeito. Ele é efeito das representações que o mundo produz sobre ele. Então ele pode se supor agente da própria significação, mas no fim das contas há uma estrutura simbólica que significa esse sujeito e todo o acesso ao seu mundo. Então, sujeito no Lacan talvez seja útil traduzir como subjetivado por, para trazer essa ideia de certa passividade do sujeito que é pelo mundo significado, não significa o mundo. Então, por exemplo, como um sujeito é falado pelas pessoas, como um sujeito é falado em sua família, como um sujeito é falado pelos discursos que o atravessam, como um sujeito é falado pela sua cultura, como um sujeito é falado por raça, como um sujeito é falado por classe, como um sujeito é falado por gênero, como um sujeito é falado pelos seus pares. Tudo isso vai compor um sujeito representado no encadeamento significante que o determina, e esse encadeamento ele é regulado, mas não é o sujeito que tem um controle disso. É esse o inconsciente lacaniano. Um inconsciente que não tem nada a ver com o inconsciente freudiano, e o termo é espinhoso porque uma das boas formas de não entender o inconsciente lacaniano é tentar pensar como o inconsciente freudiano. O inconsciente freudiano que se pode dizer meu, esse treco que está na minha cachola. O inconsciente lacaniano como uma forma de entender o funcionamento e efeito da linguagem não é meu, ele está no mundo, ele me atravessa. Muito parecido ali com o conceito de discurso
que a gente apresentava na sessão passada. Não só parecido, como basicamente o mesmo. O inconsciente é o discurso do outro. Ou seja, o inconsciente lacaniano é a linguagem funcionando como essa série de atravessamentos de discurso que representam um sujeito. Mais do que ele se representa, ele é representado pelas coisas que o atravessam. E como que ele tem acesso a isso? Falando. Falando em associação livre, se pode ter acesso aos saberes que determinam um sujeito, o que promove um ganho de saber e uma transformação desse próprio saber. Bom, sujeito como onde eu estava, pensamento como regulado para além do meu domínio, sujeito como representado pela cadeia significante, perda de ser significante não é idêntico a si mesmo. Outra ideia central no inconsciente, né, isso que eu já trazia no primeiro ponto, sobre a relação do sujeito como o que o significante representa para outro significante, que esse inconsciente lacaniano, ao mesmo tempo que ele é a determinação que um sujeito recebe por todos os discursos que o atravessam, fazendo um sujeito representado pelo efeito de representação dada por essa cadeia significante, ao mesmo tempo que o sujeito é isso, já que o sujeito está numa cadeia significante, ele também se conta como um significante, cujo sentido nunca pode ser dado em si mesmo. O sujeito lacaniano é também esse a quem sempre falta ser. Então, essa é uma ideia interessante, como a teoria lacaniana, ela tanto dá um sentido para a representação dos elementos, digamos assim, dos significantes, como raça, classe e gênero, como ela também sempre mantém uma margem inexorável, onde algo nunca tem uma verdade em si. Algo nunca tem uma essência em si, algo nunca tem um ser. Para dizer mais diretamente, como Lacan diz, nunca tem uma essência. Não há a essência da pessoa, não há a minha essência, não há a minha essência enquanto homem, não há a minha essência enquanto branco, não há a minha essência enquanto porcaria nenhuma. Seguindo então, esses pontos que o Lacan está trazendo, de como Lacan definiu estrutura ao longo do seu ensino e de como o discurso é uma forma como Lacan segue incorporando esse conceito de estrutura no seu próprio conceito de discurso. Lá, ponto 4. O Lacan, na sequência desse texto, da primeira parte da classe 1, ele vai começar a fazer um monte de trava-língua com pensamento causa-ser. É bem jeitinho do Lacan. Quando ele tem uma ideia, ele fica fazendo trava-línguas com essa ideia, fica brincando com as palavras, e ele começa a brincar um monte com as palavras pensamento, causa e ser. E o que o Lacan está falando é que é o pensamento que está na causa, ou seja, é o pensamento que produz tudo aquilo que tem aparência de ser. Então não há ser como essência, há pensamentos produzindo tudo aquilo que tem aparência de ser. Isso é muito participante de uma forma de dizer isso, que seria que não há fato, só há fato de discurso. Então, na psicanálise lacaniana não há coisas no mundo, não há verdades brutas, concretas, há apenas fatos de discurso que produzem o que há no mundo. Um outro nome que a gente poderia dar a isso é a criação ex nihilo do significante. Ou seja, que a estrutura de linguagem, ao surgir, ela surge como em um antes, ela se coloca como uma estrutura, e depois disso, que é um momento mítico, assim, como Alfred Edelstein brinca, como um Big Bang, um momento que depois tudo passa a surgir, mas depois que a estrutura significante surge, a gente só consegue pensar ela como tendo surgido e num funcionamento assim global que dá sentido a tudo. Então, a estrutura significante, ela é todo o universo possível humano. E o que há fora? Não há nada fora. Simplesmente não há nada fora da estrutura significante. Então, não há fato fora da estrutura significante. Fato é um conceito que só pode ser conceito. Só pode ser uma ideia. Só pode ser um elemento de uma estrutura significante. Outra forma de dizer isso: tudo que tem aparência de ser foi antes causado por um pensamento. Essa é a teoria do Lacan. Há sempre a ideia antes de qualquer coisa que existe. E o que é natureza? Uma ideia. O que é fato? Uma ideia.
O que é universo? Uma ideia. O que é real? Uma ideia. O que é o ser em si? Uma ideia. O que é essência? Uma ideia. Tudo em Lacan é sempre uma ideia. Porque todo o universo possível foi estruturado como significante, e sendo todo o universo possível estruturado como significante, todo o universo possível nunca tem ser a não ser o ser dado enquanto ilusório a partir da articulação do significante com os outros elementos da cadeia. O Lacan vai tentar desenvolver essa ideia, exemplificar essa ideia, de que é o pensamento que produz tudo que há, tomando com um exemplo, o exemplo do chove, il pleut em francês, que se parece com it rains do inglês, que tem um sujeito, né, indeterminado, impessoal, which, o will, que produz o chove, né, it rains. Ou, como a gente diz, chove, tem esse sujeito que produz o verbo, assim, oculto, né? E o que o Lacan vai dizer é que chove é, antes de tudo, um evento de pensamento. Já era, desde sempre, o ser de um pensamento anterior. Ou seja, o pensamento sempre está antes de qualquer coisa que existe no mundo. A linguagem como pensamento impessoal, como causa, como produção de tudo que é no mundo. O que o Lacan faz é como pegar a teoria do performativo linguístico lá do Austin e elevar isso à máxima potência. Tudo é um performativo linguístico. Então, o Lacan ele pega um exemplo absolutamente natural, algo que a gente supõe que está no reino da natureza, para dizer que isso é linguagem. Porque a gente não tem acesso a coisa chuva que não seja pelo conceito chuva desde sempre. E o conceito chuva ele só se entende para o Lacan a partir, novamente, de uma estrutura que funciona sempre inteira, que só consegue ser pensada enquanto estrutura, não enquanto representação de uma coisa. Então chove, um exemplo que o Lacan pega ali do que parece natural para dizer todo o mundo humano é linguagem, é pensamento antes. É um pensamento que opera enquanto uma estrutura dando sentido a todo mundo possível. O que é chuva? Uma ideia. Você sempre pode usar isso no Lacan. Tudo é uma ideia antes, inclusive a psicanálise, inclusive o Lacan era uma ideia antes dele mesmo. O segundo exemplo que o Lacan vai trazer para seguir expressando dessa forma dadaísta lacaniana o próprio ensino e o próprio conceito de estrutura que ele está há tanto tempo desenvolvendo é um exemplo que já está na parte 2 da classe 1, que é um exemplo que brinca com a ideia do pote. E por que eu acho que o Lacan usa esse exemplo do pote? Porque a estrutura lacaniana, ou estruturalismo, ele é, no fim das contas, uma teoria linguística que surge também como uma crítica à teoria da representação. Teoria da representação, da linguagem como representação, que é a teoria da linguagem do Freud, por exemplo. A teoria da representação, ela vai pensar que tem uma coisa no mundo e a palavra chega e pá, determina, representa essa coisa. Então, a coisa, a palavra, ao ato de representação. Então a ideia de representação, ela funciona como um pote. A ideia vai e engloba coisa e passa a representá-la. Então teria coisa e teria ideia que a empota, a engloba. Isso seria uma representação. E o Lacan pega a própria ideia do pote para dizer que o significante fura o pote e que o pote, como qualquer outro elemento, é furado pelo significante, ou seja, não tem uma coisa em si dentro que seria como a substância da representação, aquilo que daria materialidade para a representação. Mais curiosamente, é o próprio significante a materialidade de tudo possível e uma materialidade furada, que nunca tem um em si. Então, tudo no universo é significante, e esse significante é como um menos um, a função discricionária do significante chama isso, ele só se conta como um menos um frente a todos os outros elementos da cadeia, e são esses outros elementos da cadeia que vão dar o sentido desse menos um. Então, o significante fura o pote, dentro do pote não tem a palavra, não tem a representação, não tem a coisa, tem um significante que o fura, que faz com que essa significação corra.
a ideia também do significante ser significado pela cadeia, quer dizer que a significação de tudo é sempre móvel, é sempre incessante. Está tudo sempre significando. O mundo da ideia é como uma marcha, como uma dialética posta em marcha infinita. Isso é particularmente interessante para a clínica psicanalítica, porque isso vai dar, no fim das contas, uma teoria da interpretação em psicanálise que é muitíssimo simples e muito eficiente. Eu me divirto todo dia aplicando essa teoria, que basicamente ela propõe o desafio de nunca ouvir uma coisa por uma representação. Então, não ouvir a palavra pela palavra, não ouvir a palavra pelo que ela te causa enquanto representação, não ouvir a palavra no que ela te produz enquanto imaginário dessa palavra, mas, pelo contrário, tentar ouvir todo o discurso em clínica, mas também a gente pode trabalhar com texto, por exemplo, a partir dessa ideia. Porque clínica, no fim das contas, produção de texto, como a gente trazia no vídeo 1, e esse texto, depois que se produz, ele se lê a partir de um certo método. Então esse texto, ou qualquer texto, a gente vai ler como a partir do significado produzido pela relação dos elementos em cadeia. Ou seja, um texto ele porta 2 linhas no mínimo de relações entre as palavras, há uma linha horizontal de relações entre as palavras que se chama metonímia, que vai pensar com a palavra que veio antes, a do meio, a depois. Qual que é o sentido que vai sendo dado nisso? Por exemplo, no vídeo anterior eu fiz como um mapa mental, que tem uma ideia, depois a ideia a qual se associa uma segunda ideia associada à primeira, depois uma terceira ideia associada à segunda ideia que se associa à primeira ideia, e que esse movimento retroativo de ideias se associando, ele vai dando significado aos elementos da cadeia, e é assim que se tenta ouvir, ou ler mais especificamente, um discurso da clínica. A partir da relação que ideia depois de ideia, ou a ideia que ressignifica a ideia, vai dando a um texto. E como que se faz isso? Me parece que é literalmente por um esforço, um ato de esforço mesmo, porque a teoria da representação ela é tão dominante assim na nossa ideologia, na nossa forma de pensar, que ela tenta sempre se impor na nossa escuta, mas fazendo efetivamente um esforço de sempre ficar tentando retomar a cadeia dos elementos que o discurso apresenta. Falou isso, depois isso, depois isso, depois isso. O que será que isso fala disso, que fala disso, que fala disso? E é um exercício importante até para fazer com o paciente. Seu discurso veio para cá, para cá, para cá. O que isso fala disso, que fala disso, que fala disso? Por que será que as coisas se encadearam de tal forma? Por que depois de uma associação veio outra associação, que veio outra associação? Isso que pode parecer assim aleatório, ou especialmente, frequentemente passa batido, quando a gente retoma isso a partir do encadeamento que foi feito, pá! Novos significados aparecem assim, muito que de repente, é muito fácil de fazer isso depois que se retoma o encadeamento. Isso produz efeito de significação. Vem ideias, vem sentidos, dados simplesmente pelo esforço crítico de retomar o encadeamento. Dá um outro sentido metafórico, digamos, uma linha vertical de interpretação desses significantes, mas isso deixarei para outra hora, que não é exatamente útil para o que a gente estava falando aqui. Mas então, Pote é uma crítica do Lacan à teoria da representação, tentando sempre bater na tecla de que o significante não tem um sentido em si, ele tem seu valor dado por todos os elementos da cadeia, especialmente pela relação que ele está mantendo com certos elementos da cadeia. Teoria do significante de Lacan dá um trabalhão de explicar, mas, novamente, tudo que a gente tem falado, o Lacan não está apresentando à toa, ele está apresentando para dizer que a teoria do discurso que ele vai seguir apresentando segue sempre essas regras, e são essas regras também que a gente vai poder usar para pensar em articulações políticas das teorias do discurso do Lacan, se o projeto de pesquisa der certo. Acompanhem. E, bom, 1.7,
Onde fui parar? Ih, rapaz. Cadê meu mouse? Voltou. 7. A essência da teoria psicanalítica é a função do discurso. O Lacan como que termina essa classe 1.1, trazendo novamente essa frase, que tem tudo a ver com a frase ali que ele tinha escrito na lousa. A essência da teoria psicanalítica é a função do discurso. Antes ele tinha dito, a essência da teoria psicanalítica é discurso sem fala, ou discurso sem palavra. Novamente, o Lacan está falando que psicanálise é uma teoria cuja verdade é discurso e estrutura. Ou seja, a verdade da teoria psicanalítica, o que a psicanálise é uma teoria que responde, que segue as regras desse estruturalismo que o Lacan foi definindo nesses pontos. O que é psicanálise? É estrutura, é função de discurso, não é nada além disso. É pulsão enquanto uma energia biológica? Não, é discurso, é bem explícito. O Lacan repete essa frase várias vezes ao longo do seminário. Pulsão é gozo como uma insatisfação que me prende num sintoma? Não. Teoria psicanalítica é função do discurso. Lacan é bem enfático nisso, e eu acho que é um ponto que muito frequentemente os psicanalistas se desviam e que mantido se torna essencial para um funcionamento clínico que eu defendo e que me parece o mais valioso. Então, discurso deve ser entendido na continuidade da teoria estruturalista. Esse ponto 7 como que resume isso que eu trazia, que o que Lacan está apresentando como discurso é o que o Lacan está apresentando como de estrutura, que é o que o Lacan entende por psicanálise como uma teoria. Falei bastante, acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava. No vídeo 3 sobre a classe 1, a gente vai entrar na primeira análise de discurso que o Lacan começa a apresentar, analisar o capitalismo a partir dos conceitos de Marx como uma operatória de discurso. Eu acho que isso vai começar a ficar bem interessante também para o projeto de pesquisa que a gente está fazendo aqui em relato de vídeo. E a gente se vê. Um abraço.